Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabi, eu falo alguns idiomas, português, espanhol e inglês, sendo que meu segundo idioma é o inglês, eu domino mais que o espanhol, mas eu tenho uma noção de alguns outros idiomas, como por exemplo o coreano, eu estudei o Hangul. Eu vou dar pra vocês algumas dicas que podem guiá-los quando vocês querem aprender um novo idioma. Então vocês decidiram aprender um novo idioma, mas e agora? O que vocês fazem? Estão perdidos? Se você está nessa situação, esse vídeo é pra você. Sejam bem-vindos ao Mundos de Gabi. Antes de mais nada, vocês precisam saber que há duas coisas que são necessárias quando você quer aprender um novo idioma. Não só um novo idioma, mas qualquer outra coisa. Foco e repetição. Então, vocês precisam ter um foco naquilo que vocês querem aprender. Então, no caso, o idioma. E vocês precisam de repetição. O que significa que você vai ter que estudar a mesma coisa algumas vezes e colocar em prática. Então, praticar é importante para que você consiga efetivamente aprender o idioma. Porque se você aprende algo, mas você não pratica, você vai esquecer. Porque a repetição é parte importante do aprendizado e a prática é uma maneira importante para esse processo de repetição, para que você possa efetivamente falar um idioma. Outra coisa que vai facilitar o seu processo de aprendizado. A comunicação, as frases, as sentenças têm uma estrutura básica, que é o sujeito, verbo e um complemento, que pode incluir substantivos, adjetivos e assim por diante. Então, o que é importante? Aprender os sujeitos, eu, você, nós, eles. Então, isso é importante quando você está aprendendo uma língua, você saber como colocar os sujeitos na frase. Os verbos, então, você vai aprender os verbos e o complemento, que vão ser os substantivos, objetos, e palavras que você pode incluir na hora de colocar esse complemento na frase. Por isso que é importante, quando você aprender palavras, sempre aprender com frases num contexto, para que você consiga saber melhor como aplicar aquela palavra, ainda que o seu foco seja aquela nova palavra. É importante que você saiba como aplicá-la e é legal anotar uma frase com aquela palavra e não apenas a palavra sempre. É claro que se você quer fazer uma prática de vocabulário, de pronúncia, por exemplo, você pode fazer uma lista assim como as palavras, mas é interessante que você escreva frases, sentenças com a palavra que você quer aprender para que você possa ter ideia de contexto e aplicação daquela palavra. Outra coisa importante quando você está aprendendo um novo idioma: aprenda sobre a cultura em que aquele idioma está inserido. Porque muitas coisas, muitos aspectos da língua vai estar relacionado diretamente à cultura. Por exemplo, no coreano, dependendo de com quem você está falando, de idade, de posição social, você vai ter uma forma diferente de falar com cada pessoa, em cada situação, em cada nível hierárquico. Então, a hierarquia é algo bastante presente e importante no coreano. Então, para que eu saiba como me comunicar efetivamente, eu preciso saber aspectos culturais para que eu consiga entender como falar o coreano, dependendo da pessoa ou da situação. E com relação aos verbos, por exemplo, em algumas culturas, em alguns países, não há conjugação, como estamos acostumados no português, por exemplo. Nós temos muitas conjugações, muitos tempos verbais, e há idiomas em que o verbo é colocado de maneira simples, não é toda essa conjugação, e isso é algo importante de se saber. Outra coisa importante: conheçam o sistema do idioma que você quer aprender. Por exemplo, no português nós temos as letras, e juntando as letras nós temos sons, temos as sílabas que emitem um som, e juntando essas sílabas temos palavras. Esse sistema é bem parecido com o do coreano, por exemplo, temos o Hangul. É claro que não são as mesmas letras, não são os mesmos caracteres, são caracteres diferentes, mas temos mais ou menos essa lógica. Temos ali os caracteres que se juntam e formam um som específico, como as nossas sílabas no português, e juntando formamos palavras. Essa não é a lógica do mandarim, por exemplo. No mandarim, eles usam ideogramas. Então, temos lá, por exemplo, um ideograma que significa montanha.
e um outro ideograma que significa fogo. Esses dois ideogramas juntos vão significar vulcão. Ou você tem um ideograma que significa cérebro e outro ideograma que significa eletricidade. Eles dois juntos vão formar a palavra computador. Então é um sistema diferente, é um sistema lógico diferente. Outra coisa importante é não fique apegado à lógica do seu idioma nativo. Por exemplo, se eu quero aprender inglês e eu fico apegada com a lógica do português, eu tendo a simplesmente construir a frase no português e traduzir literalmente para o inglês. Muitas vezes isso vai funcionar, mas há situações em que as frases no inglês vai ficar muito estranha ou nós não vamos nos fazer entendidos e compreendidos em algumas situações. Então precisamos entender a lógica do idioma que você está querendo aprender e começar a pensar seguindo aquela lógica, desapegar, deixar aí essa lógica que você está acostumado do seu idioma nativo. Então, se desprenda da lógica do seu idioma nativo, entenda a lógica do idioma que você está aprendendo, passe a raciocinar seguindo a lógica daquele idioma. Isso vai ser mais fácil e vai evitar bastante estresse se você simplesmente quiser seguir a lógica do seu idioma nativo e não conseguir encontrar traduções literais naquele idioma que você está aprendendo. Isso é bastante frustrante. Então, não se apegue à lógica do seu idioma nativo. Outro fator extremamente importante é a constância, a exposição constante ao idioma que você quer aprender. Então você pode definir um foco. Se o seu foco é a fala, você vai praticar mais a fala. Se o seu foco é a escrita, você vai praticar mais a escrita. Obviamente é importante que você desenvolva todas as habilidades, a fala, a escuta daquele idioma, a leitura e a escrita, porque são todas habilidades que nós precisamos. Mas se você quer, por exemplo, desenvolver mais a fala naquele idioma, é algo que você pode focar mais no primeiro momento. E obviamente a escrita vai ser importante para que você também consiga, por exemplo, se você vai para um país que fala aquele idioma, ou você está consumindo algum conteúdo naquele idioma, você conseguir entender o que está escrito e coisas do tipo. Então, exposição constante ao idioma que você se propôs a aprender. Então, sempre ouça, mesmo que você não entenda tudo que você está escutando, sempre esteja exposto. Escutar é muito importante. Então, quando você era criança, por exemplo, quando você era um bebê, você não falava nada. E você começou primeiro a entender aquilo que você ouvia. Então, você às vezes não conseguia falar algumas coisas, mas você conseguia entender o que era falado para você. E de tanto escutar, você aprendeu e começou a falar. Talvez num primeiro momento, não muito bem, não com uma dicção tão boa, não com uma pronúncia tão boa, mas o fato de sempre repetir, de sempre praticar, de sempre estar em contato com o seu idioma nativo, fez com que você viesse eventualmente a ficar fluente, que é o nosso caso do português, por exemplo. Isso é uma coisa que vai se dar também com outros idiomas, então é necessário que você esteja sempre exposto ao idioma que você quer aprender. E que você tenha foco, é algo consciente, você precisa ter foco e precisa da repetição. E, na verdade, esse estágio inicial de aprendizado de um idioma chega a ser um pouquinho cansativo, mentalmente cansativo. Mas é porque você está exercitando a sua mente. E, claro, você também precisa sempre pronunciar em voz alta, porque também envolve a musculatura facial, da língua e tudo mais que você precisa exercitar para também conseguir falar aquele idioma. E vai ser um exercício mental bem intenso. É um outro idioma, você está absorvendo a lógica daquele idioma, as palavras daquele idioma. Então vai ser algo que no começo vai ser um pouco cansativo, mas, novamente, a exposição constante é muito importante. Sempre faça isso, não desista, especialmente nesse primeiro momento, que é a parte que é um pouquinho mais cansativa, mas com o passar do tempo isso vai se tornar algo natural, algo normal e já não vai ser mais tão exaustivo assim. Então, persevere. Esse começo é um pouco mais cansativo, mas a prática, a repetição vai fazer com que você absorva aquele idioma e não vai ser mais tão cansativo assim.
Outra dica para praticar e aprender um outro idioma. Assista vídeos de coisas relacionadas àquilo que você faz, com relação a trabalho, estudo ou hobbies mesmo, coisas que você gosta no idioma em que você quer aprender. Por exemplo, se você gosta de maquiagem, você pode pesquisar um tutorial de maquiagem no idioma em que você está aprendendo, que você quer praticar. E provavelmente no vídeo, como é um vídeo, a gente vai ter o auxílio visual. A pessoa que está ensinando a fazer maquiagem, por exemplo, vai mostrar o produto, vai falar o nome daquele produto. E isso vai ajudar você a aprender novas palavras inseridas no contexto, por exemplo. No começo pode ser que você entenda apenas algumas poucas palavras, mas com a prática, novamente, a prática, o foco e a repetição vai fazer com que, com o passar do tempo, você comece a entender mais e mais. Algo que também é muito legal para praticar o idioma que você está aprendendo é alternar entre áudio e legenda. Então, por exemplo, se você está aprendendo inglês, você pode alternar assistindo com o áudio em inglês e a legenda em português e às vezes trocar o áudio em português e a legenda em inglês. Isso vai ajudar você a identificar palavras, tanto quando você está ouvindo o áudio e vê a tradução, quanto quando você está ouvindo em português e vê a escrita da palavra em inglês. Até que você chegue a um nível que você não vai se sentir confortável, claro, mas quando você atingir um nível que você consegue entender um pouco mais, consegue entender mais frases do que apenas algumas palavras, você pode colocar tanto o áudio quanto a legenda em inglês. Isso também serve para o espanhol, por exemplo. Se você está estudando outros idiomas que têm caracteres diferentes, como por exemplo pode ser o coreano, você pode levar um pouquinho mais de tempo para fazer essa parte de colocar a legenda no coreano, por exemplo. Mas algo que você pode fazer, por exemplo, se você já fala um outro idioma, você pode colocar a legenda daquele outro idioma que você domina para que você possa praticar e otimizar o seu tempo e praticar mais que um. Por exemplo, se você está assistindo alguma coisa em coreano, você ainda está no estágio inicial do coreano, aprendendo, mas você já tem um certo domínio do inglês, você pode assistir aquele conteúdo com o áudio original do coreano e a legenda em inglês. Isso vai ajudar você a praticar a audição com o coreano e a praticar também o inglês ali enquanto você lê a legenda. Então, esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda têm alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de ler o comentário de vocês para saber o que vocês acharam e ajudar vocês no que eu puder. Eu tenho um outro vídeo com algumas dicas para aprender inglês, então se esse é o seu objetivo, eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui nos cards também, para que você possa ir lá, dar uma checada. E não se esqueça de curtir esse vídeo se você gostou desse conteúdo, de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho de notificações, para que toda vez que eu postar algum conteúdo aqui, vocês possam ser notificados e possam vir aqui assistir. E compartilhe com aquelas pessoas que vocês sabem que querem aprender um novo idioma e estão meio perdidos, não sabem o que fazer. Compartilhe com seus familiares e amigos que podem precisar e gostar desse conteúdo. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!